Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, aliás, capítulo 11, versículo 21. Glória a Deus, um texto bem conhecido, meus irmãos, que a gente vai meditar um pouquinho mais hoje, e nós podemos dizer para todos nós que esse texto que a gente vai ler aqui é para a vida toda, é algo que vai, podemos dizer, resolver toda a nossa vida e vai trazer a bênção de Deus para nós, né? Se nós fizermos o que está aqui nesse texto, tudo na nossa vida vai ser abençoado por Deus. Diz aqui, para a gente entender bem o que Jesus está ensinando aí, né? 11:28 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, irmãos, vinde a mim. Jesus está chamando até Ele todos os que estão cansados e oprimidos. Bom, cansado, né? A pessoa está perdendo as forças. E o oprimido é porque algo está lhe oprimindo, né? Fazendo mal, oprimindo, opressão. A gente pode levar para o sentido geral, né? Sabemos que há ações do diabo, ações malignas que oprimem as pessoas. O pecado mesmo nos afasta de Deus e nos leva para um caminho de opressão, de peso, de sofrimento. Enfim, Jesus está dizendo: você quer ser aliviado? Você quer ser tirado dessa opressão, desse cansaço? O que ele está dizendo aí, meus irmãos? Venha até mim. Só que aí o que acontece muitas das vezes? Tem pessoas que ela não entende por que ir até Jesus. E aí a gente encontra, infelizmente, em muitas pessoas que acabam sendo religiosas ou até sendo orientadas a seguir uma religião. E aí ela conclui: eu ir até Jesus, eu ir até a igreja. Eu fui lá até o templo, até a igreja, até o pastor, até o líder espiritual. E aí é só eu chegar lá e Jesus vai me aliviar e vai tudo se resolver. Eu até brinquei e falei para as pessoas hoje também, que eu uma vez vi na televisão um camarada que ele botava o rosto dele, e aí focavam só os olhos dele, e ele ficava dizendo: você vai vir aqui hoje e vai olhar no meu olho, e quando você olhar no meu olho, tua vida vai mudar. Não é algo tão fácil, tão simples como isso, porque muitas pessoas têm essa ideia: eu fui na igreja, então minha vida tem que se resolver, porque eu fui na igreja. No caso desse que eu usei como exemplo, o camarada estava incentivando pessoas a achar que olhar para os olhos dele iria mudar a sua vida. E Jesus não fala isso aqui. Ele diz: venha até mim. Para quê, irmãos? Para que é para nós irmos até Ele? Olha o que Ele diz no 29: tomai sobre vós o meu jugo, que é domínio, e aprendei de mim. Então veja só, quando a gente fala de jugo, é domínio. Então a gente pode levar até para o lado aí natural, aí, vamos dizer, um lado de um animal, né? Para a gente entender. Por exemplo, vamos dizer aí, quem antigamente aí conhece ou já ouviu falar de uma junta de boi, por exemplo, né? O que acontece? O dono dessa junta, ele domina ela. E para ele dominar aquela junta, ela vai ter que aprender o caminho, fazer lá as suas formas de ensinar, né? Cada um tem um jeito, e aquela junta vai aprender, porque o seu Senhor domina ela. Traz isso para nós espiritualmente. Jesus tem que nos dominar. Quando a gente vai até Ele, não é apenas pisar dentro da igreja, de um templo, de um lugar físico. É nós irmos até Ele e Ele ter liberdade para nos dominar.
para mandar na nossa vida, para nos guiar. Esse é o domínio de Jesus. Ele diz: vinde até mim, eu vou te aliviar, mas você tem que tomar o meu jugo, você tem que deixar eu te dominar, eu guiar os teus passos, eu guiar a tua vida. E aí ele diz: aprendei de mim. Então, uma coisa que serve para nós, para a vida toda, meus irmãos, você, embora aconteça muitas vezes, de pessoas dizerem: mas eu não estudei, sei lá, vamos falar de liderança, eu não estudei a Bíblia, como é que eu vou falar? Ou eu não vou seguir o que um homem, que um pastor, que um líder está falando. Nós não fomos chamados para seguir homens. Jesus não diz: vem até mim e todos que eu botar tu segue. Ele diz: vem até mim e aprendei de mim, comigo. Amém, irmãos? Então é com Ele que a gente tem que aprender. Então o que acontece? Às vezes a pessoa escuta líderes, pessoas religiosas falando coisas por aí, e ela segue: tudo é de Deus, tudo leva a Deus. Só que Jesus diz que Ele é o caminho que leva a Deus, que não existe outro caminho, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, aprender dele. Então, às vezes tem pessoas que ela não foca em aprender dele, ela ainda é religiosa, acreditando em um monte de coisas que Jesus não ensinou, e leva para o lado até de pessoas, de homens, líderes, de uma maneira geral, que às vezes acontece da pessoa ver um erro num pastor, ver um erro num irmão da igreja, ver um erro no fulano, daí ela pensa: fulano erra, eu posso errar também. Mas para aí, Jesus manda você ir até ele para aprender com fulano, e se você vê o erro do fulano, aprender é fazer o mesmo erro que ele, ou olhar para o erro dele e dizer: eu também vou fazer, ou eu posso fazer. Isso é aprender? Não, é eu olhar para o erro e dizer: Jesus não faz isso, Senhor, me ajuda a fazer da tua maneira. Amém, irmãos? Isso é aprender. Então Jesus, ele está chamando, ele diz: olha, vem até mim. Mas para quê? Para deixar eu te dominar, o meu jugo, e você vai aprender de mim. Então, que nem nós, a gente não procura falar de coisas pessoais, nossas, a gente procura ensinar o que está na palavra, o que Jesus ensinou, o que Ele diz. Amém, irmãos? Então ele diz: aprendei de mim. Vamos dar alguns exemplos aí, religiosamente falando. Tem casos que você encontra pessoas que ela está religiosa, e ela está sempre pensando: eu tenho que pedir, fazer um pedido, fazer um voto, porque o pastor, o bispo, sei lá, o fulano de tal vai subir no monte, e aí Deus vai me responder. Aí eu pergunto para você: quando que você viu na Bíblia Jesus passando envelope para subir no monte? Quando que você viu na Bíblia Jesus pegando pedidos do povo, das pessoas, para subir no monte? Aí tem muitas pessoas que dizem: não, mas Jesus subiu no monte. Ele subiu no monte para orar, ele se fortalecer com Deus. Quando ele volta lá e anda sobre as águas, que os discípulos estavam em apuros, ele estava sozinho no monte. Ele subiu no monte para estar sozinho com Deus. Todo mundo ia atrás de Jesus, então ele tinha que se retirar para um lugar onde ele pudesse buscar a Deus. E diversas vezes, quando ele se retirou, ele não levava todos os apóstolos. Às vezes ele levava 2, 3, como no caso de antes de ir para a cruz. Ele levava alguns com ele, mas ele, até você encontra no texto ele dizendo: fiquem aqui orando, eu vou me retirar um pouquinho ali e vou orar o Pai. E aí ele voltava e encontrava eles dormindo, lembra disso? Então eles não estavam juntos. Ele não estava trazendo eles para orar por ele, junto com ele, ou depender daqueles homens para orar. Não, Jesus se retirava para o monte, mas é no sentido de se retirar sozinho para falar com Deus. Ele ensinou: nem em Jerusalém, nem neste monte vai se adorar a Deus, mas em espírito e em verdade. Ele disse: se você entrar na porta, no teu quarto, aliás, e fechar a porta, o Pai que vê tudo, ele vai te responder.
Amém, irmãos? Então pensa nisso. Eu estou seguindo o que a religião me aponta hoje, ou eu estou aprendendo de Jesus? Hoje você vê rituais como esse que eu falei. Eu não estou aqui dizendo que você não possa subir no monte. Quem gosta, sobe. Agora não vai dizer que Deus só atende porque eu subi no monte, ou que eu estou fazendo um sacrifício para subir no monte e Deus é obrigado para me atender. Jesus já fez o sacrifício. Ele diz que quem pedir em nome dele ao Pai, o Pai vai atender no nome dele. Ele pagou o preço. Claro que a gente tem que fazer sacrifício espiritual, que é perdoar, matar a carne. Glória a Deus, temos que fazer, né? Agora não eu fazer algo físico achando que Deus é obrigado a me responder. Deus me responde porque Jesus me deu o nome dele para pedir, e o Pai garante que ele garante que o Pai vai atender. Amém, irmãos? Então leva para isso. Eu citei hoje também exemplos como de cair, ficar estirado no chão, ou até mesmo revelações aí, que a pessoa fica aí revelando e falando um monte de coisa, né? Querendo prever futuro, ou até mesmo demônios. Não sei se você já viu, além desse negócio de prever futuro, ou até mesmo uma pessoa ficar o culto todo no chão dizendo que é o Espírito Santo, ou até mesmo esse negócio de demônio, né? A pessoa pegar um demônio e o demônio fala. Aí, por exemplo, as pessoas não são dizimistas, né? Porque na Bíblia está escrito sobre a fidelidade, mas daí a pessoa não é dizimista. Daí eu pego um demônio para ele falar que ele é um devorador, ou que ele vai tocar em quem não é dizimista, ou coisa parecida. Jesus nunca usou um demônio para convencer pessoas. Você está compreendendo? Olha para ele, aprendei de mim. Você viu algum texto Jesus dizendo, né, que revelou algo, ou pegando um demônio para ensinar as pessoas com a boca do demônio, para ele falar algo? Não. A gente encontra Jesus falando: os limpos de coração verão a Deus. Se você cuidar do teu coração e confessar, né, coisas boas, você vai colher bênçãos, e assim por diante. Ele fala que a boca confessa que o coração está cheio, né? Ele fala que se a gente plantar, a gente vai colher. Então, quer dizer, ele diz que o diabo é a mentira, ele é a verdade, o caminho é a verdade. Então, quer dizer, ele ensina as pessoas sobre elas buscarem a Deus. Você não encontra dizendo: os meus discípulos orarão e vocês vão ficar recebendo oração. Não, ele diz: todo aquele que pedir ao Pai em meu nome vai receber. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Cada um tem que buscar, cada um. Ele não diz: eu não vou deixar os apóstolos órfãos. Não, ele diz: eu não vou deixar ninguém órfão. O Espírito Santo vai estar com todo mundo, guiando e ensinando. Amém, irmãos? Então pense nisso. Hoje a gente encontra muita religiosidade, irmãos. Coisas que os homens criaram, objetos. Você não vê Jesus dando objeto para ninguém, para que aquele objeto seja o selo da bênção, seja a garantia da vitória. Você não vê esse tipo de coisa Jesus fazendo. Ou até mesmo para curar alguém, ele dizendo: quanto tem na carteira aí? Dá o teu tudo aqui que eu vou te curar. Não encontramos isso em Jesus. Nós não encontramos ele fazendo esse tipo de coisa. O que ele faz? Ele leva as pessoas diretamente a Deus, direto para ter comunhão com Deus. Você vai ter que orar e o Pai vai te atender. Você vai ter que crer. É pela tua fé, conforme crestes, te seja feito. Ele nunca dizia: eu acreditei, por isso tu foi curado. O que ele dizia? Foi feito conforme a tua fé. Você creu, você recebe. Amém, irmãos? Quer dizer, tudo é nós buscando. Então ele diz: aprendei de mim. A gente não vê, como eu falei, ele dando cambalhota, pirueta. Você não encontra ele fazendo ritual, né? Claro que a gente não é contra
contra a banda, não vai confundir o que a gente está falando aqui. É maravilhoso louvar a Deus, amém, irmãos? Não é isso. Que Deus abençoe, que Deus levante aí, quem sabe até músicos na nossa igreja, diga glória a Deus, amém, irmãos? Para louvar a Deus com santidade, adoração mesmo. Glória a Deus, a gente louva de coração, né? Não é porque sabe cantar bem ou coisa parecida, mas levando até para isso. Outro dia eu estava meditando sobre isso. Jesus teve o ministério dele dos 30 aos 33 anos. Se uma banda fosse tudo, ele teria formado uma banda. Você não concorda com o pastor? Sim ou não? Ele formou uma banda. Você não encontra isso na Bíblia. Em nenhum momento faz menção de alguns apóstolos cantando e louvando a Deus, no sentido de banda, né, que eu estou falando. Então, claro que é maravilhoso, tem que adorar, louvar, é muito importante buscar o Espírito Santo, mas não é a banda louvando e eu assistindo, batendo palma. Deus quer o meu louvor. Embora pode ser que a nossa voz é feia, né, diante dos homens, pode até doer o ouvido de alguém, né? Mas o negócio é o nosso coração para Deus. Então você vê que não foi formada uma banda, um show para ele fazer, para atrair pessoas, porque é importante, porque é o centro. Não, você vê ele pregando a palavra, e você vê ele levando as pessoas a adorarem e a servirem a Deus. Então às vezes acontece das pessoas amarem o show, né? Que hoje tem luzes dentro da igreja, banda e tal, e glória a Deus. Se é algo puro, Deus sabe de todas as coisas, né? Agora, irmão, Deus não quer que a gente assista alguém louvando. Deus quer que a gente diretamente louve a Ele, adore a Ele. É maravilhoso, é bonito, glória a Deus. Mas Deus quer ouvir você louvar. Deus quer você. Ele diz: vinde a mim e aprendei de mim. Você tem que aprender comigo. Não é olhando quem aprendeu a cantar. Você vai aprender a adorar e sentir a presença de Deus e chamar o Espírito Santo para dentro de você. Amém? Glória a Deus. Mesmo que tenha banda na igreja, não é a banda que tem que ser aqueles que adoram. Toda a igreja tem que adorar. Todos nós temos que juntos adorar o Senhor e abrir a nossa boca, nossos lábios e buscar o Espírito Santo. Amém, irmão? Só que a gente vê hoje, de maneira geral, muitas coisas religiosas que as pessoas não olham para Jesus. Nós devemos olhar para Ele. Até quando Ele fala de dinheiro para alguém, você conhece a história do rico, né? Do jovem rico, né? Você já ouviu falar da história? Que ele foi até Jesus, perguntou o que precisaria para ser salvo, e Jesus chama ele para o ministério. Jesus diz: vai, vende tudo que tu tem e vem me seguir. Mas olha o que ele fala, para não ficar como se ele quisesse todo o dinheiro do jovem rico. O que ele diz? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem me seguir. Talvez a gente veria alguns livros escritos pelo jovem rico, se ele aceitasse o chamado. Só que a gente sabe que a história foi outra. Ele virou as costas triste porque ele não abriu mão das riquezas, para buscar a riqueza de ser apóstolo, discípulo de Jesus, né? No caso dele, especial dele. Aí o que acontece? Pessoas já pegam e distorcem hoje em dia e já dizem: tu tem que dar tudo aqui na igreja. Mas Jesus não pediu para o ministério dele o tudo daquele jovem. Você está compreendendo? Eu não estou aqui falando contra dízimo, contra oferta. A igreja foi instituído viver de dízimos e as ofertas. A igreja, né? Só que nesse caso do jovem rico, Jesus não deixa brecha para o mau testemunho. Imagina quantas pessoas olhariam com os maus olhos de repente e diria: ah, ele quer todo o dinheiro do jovem rico. Mas ele diz: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. Que você tem um chamado para me seguir. Só que ele não fez. Então leva para isso. Hoje em dia tem esse negócio de pedir, de querer,
né, tirar o dinheiro das pessoas, e às vezes esse texto que eu citei justifica muitas pessoas. Não, porque Jesus pediu para o jovem rico, mas ele pediu e mandou dar para os pobres e seguir ele depois. Era um chamado para Jesus. Jesus fez o chamado para ele. Leva para o lado do monte. Ah, mas eu vou subir um monte que Deus vai te atender. Mas Jesus subia no monte para ter uma vida com Deus espiritual. Ele ia para orar, ele e Deus, ele e o Pai. Ele não ia para fazer propósito para os outros, ele ia para ele se fortalecer. O que a gente aprende com isso? Você se retirar momentos na tua vida para ter comunhão com o Pai sozinho. Só você e o Pai. Amém, irmãos? Aprendei de mim, Jesus disse. Então, irmãos, analisa tudo religiosamente falando, e que nós venhamos sempre nos espelhar em Jesus. No domingo passado a gente falou lá em Hebreus, né? Olhando para Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé. Agora ele diz: venha até mim e aprenda de mim. De mim você vai aprender. Então é com o que ele deixou, os seus ensinamentos, que a gente vai aprender em nome de Jesus. Amém? Agora, irmãos, duas qualidades que Jesus fala que ele tem e que é impossível alguém aprender sem ter essas qualidades que ele fala aqui, quer ver? Ele diz mais, né? Aprendei de mim, e aí ele diz que sou manso e humilde de coração. O manso e humilde, irmãos, humildade, mansidão não é fraqueza. Humildade e mansidão é aquela pessoa que é submissa a Deus, que reconhece as suas limitações, que reconhece que é frágil e que precisa da ajuda de Deus. E se uma pessoa não é mansa e humilde, ela não consegue aprender. É ou não é verdade? Você já tentou ensinar alguém que é brabo? Por isso que eu falei dos boi, né? Porque ali fala tomar o jugo, e depois ele diz que eu sou manso, né? Que nem os boi que eu dei exemplo. O boi manso, ele obedece. O brabo já bronqueia ali, já não quer obedecer. Traz isso para nós espiritualmente. Tem pessoas que ela não é mansa e ela não é humilde para reconhecer que Deus sabe de todas as coisas, que Ele é infinitamente mais sábio e que Ele sabe o que é melhor para nós. Deus fala para se retirar e orar, dever de orar, de buscar, e a pessoa diz: não, mas eu não preciso tanto assim, eu não preciso da igreja. Jesus diz que nós juntos somos perfeitos, que a igreja na terra liga e é ligada no céu, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ele diz que 2 ou mais reunidos em nome dele, ali ele se faz presente. Mas mesmo assim a pessoa diz: eu não preciso de igreja. E a gente pode ir até para o lado da criação do homem, né? O homem foi criado e Deus diz: não é bom que o homem viva só. E não é só no sentido da mulher, é de maneira geral. Ninguém foi feito para viver sozinho. A gente tem que se relacionar com pessoas. E quando eu não consigo me relacionar, um dos motivos é porque eu não sou manso e humilde de coração. Da mesma forma com Deus, se eu não consigo ter uma comunhão com Ele, é porque eu não sou manso. Ele fala para mim perdoar, e eu digo: no meu caso o Senhor vai me entender e eu não vou perdoar. Eu perdoo até todo mundo. Que nem uma vez que eu preguei sobre perdão, uma senhora veio no final do culto e disse: pastor, eu perdoo todo mundo, mas não perdoo a minha nora. Eu perdoo todo mundo, a minha nora eu não perdoo. Quer dizer, não é mansa. Era para ela ser humilde. Senhor, o Senhor disse que eu tenho que perdoar, eu não estou conseguindo perdoar. Humildade. Eu sou fraco, Senhor. Eu não estou conseguindo perdoar e eu quero a tua ajuda para conseguir. Isso é humildade. Amém, irmãos? Manso e humilde. Eu ouço a palavra, aceito que é a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e com humildade eu busco praticar essa palavra. Se está me faltando forças, eu não vou dizer: eu não vou fazer porque eu não consigo e pronto. Não, eu vou buscar força.
dele mesmo, ajuda dele. Senhor, eu preciso fazer, eu preciso da tua ajuda para largar tal pecado, para agradar o Senhor. Então isso é humildade de coração, reconhecer a dependência da força do Espírito Santo, da força de Deus na nossa vida. Então quantas pessoas, levam para o lado natural aí? Talvez você tentou ensinar alguém, já deu conselho para alguém. Eu até usei o exemplo até de carro, por exemplo, que às vezes a pessoa lá fica pisando na embreagem, que é um dos pedais ali que não é necessário ficar o tempo todo pisando ou segurando e tal, e aí a pessoa está sempre com o pé ali e aquilo estraga o carro, dá problema por causa daquilo, se ficar muito tempo, ficar direto, e aí alguém aconselha, fulano, fica com o pé na embreagem. Aí a pessoa, eu que sei, o carro é meu, eu que dirijo, não te intromete. O que acontece? Daqui a pouco dá manutenção no carro, dá problema, estraga o carro. Aquela pessoa tentou ajudar quando ela falou, só que a outra não foi mansa e humilde. Não pode? Eu vou ver então, vou me esforçar agora para não botar mais o pé. Eu não quero estragar o carro. Não, ela foi braba, orgulhosa e não aceitou o conselho para o bem. Como você vê às vezes numa criança, num adolescente, você aconselha, não quer te ouvir, responde, eu é que sei da minha vida, não te intromete, não sei o que. Quer dizer, não é manso e humilde para ouvir o conselho. Como tem pessoas diante de Deus, eu não preciso de Deus, não preciso da igreja, não preciso de sempre, não preciso tanto assim dessas coisas, eu faço a minha vida do meu jeito. Tem uns que batem no peito, quem trabalha para me sustentar sou eu, não é Deus, Tem uns que até fazem menção disso, sendo que Ele que tem o controle de tudo da nossa vida, ou não é verdade? Sem Ele não somos nada. Assim como a pessoa está trabalhando hoje, se não é a bênção de Deus, amanhã ela pode não estar mais. A gente sabe disso. Quem que pode controlar o seu futuro? Só Deus pode controlar a nossa vida, ou não é verdade? Lembra o jugo, o domínio dele sobre nós. Então pense nisso. Para mim aprender, eu tenho que ser manso, ouvir a voz dele com mansidão, com calma, e eu tenho que ser humilde para buscar obedecê-lo, seguir os seus ensinamentos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Da mesma forma, para me relacionar com as pessoas, para mim ter um bom relacionamento com as pessoas, eu tenho que respeitar outras opiniões, Lembra que eu tenho que ficar no que Jesus ensina. Mas eu não creio nisso, pastor, que o senhor está falando. Eu acho que se eu der o dinheiro, Deus vai me atender mais. Eu vou passar na fila. Vou passar na frente de todo mundo se eu der mais. Ou se eu subir no monte, Deus vai me olhar mais, sim. Tá bom? Não vamos discutir. Eu vou olhar para o que Jesus ensina. Você quer seguir esse caminho? Deus abençoe. Amém, irmãos? Nós vamos respeitar opiniões, mas nós vamos ficar com o que Jesus deixou de ensinamento. Os outros é os outros, Deus abençoe e tal, mas a nossa comunhão é com Jesus, não é com outras pessoas ou com o sistema religioso. Então a gente, quando é humilde, a gente reconhece, não, o que eu aprendi era errado, agora eu quero aprender com Jesus. E ele garante aqui, irmãos, quem aprender com ele, olha o que ele diz: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí, se eu aprender com ele, com mansidão e humildade, encontrareis descanso para a vossa alma. Quantas pessoas estão correndo de um lado para o outro, como a gente brinca, pulando de galho em galho, de igreja em igreja, correndo atrás de paz, de descanso. E ela corre para um lugar e corre para o outro, e vai para tudo que é lugar, e busca lá, e alguém diz, vem aqui que eu vou te abençoar. Está lá ela correndo, está ela correndo atrás disso, atrás daquilo, e não tem descanso na sua alma. Tudo começa na nossa alma. Se a nossa alma está em paz com Deus, descansada com Deus, o que Jesus diz? Em primeiro lugar o reino, em paz com Ele, e tudo será acrescentado. Só que o que acontece? Muitas pessoas não aprendem isso.
e ela continua achando que a correria dela sem aprender, sem mudar, sem crescer, porque quando uma pessoa ela está aprendendo, está com humildade buscando aprender de Jesus, ela sempre vai melhorar. Perfeito é só Ele. Então a gente sempre vai estar procurando e buscando uma melhora na nossa vida. Agora, quando a gente não é humilde, a gente acha que está pronto. Ah não, eu já sou perfeito, fulano que é errado, eu estou bem, eu sei, eu conheço, eu sei tudo. É o dono da verdade, né? E aí o que acontece? Essa pessoa não alcança o descanso que Jesus deu para ela, que Jesus veio para trazer para ela. Como que eu alcanço esse descanso? Como que eu sou aliviado? Como que eu trago o domínio de Jesus para a minha vida? Ele é bem claro: vem até mim, toma o meu domínio e aprenda de mim. Ele diz: aprenda de mim, dele, que sou manso e humilde de coração. E aí você vai alcançar esse descanso. Irmãos, eu entendo, até levando para nós, né, o descanso que Jesus fala aqui, além do espiritual, da paz, da presença do Espírito Santo, que é maravilhosa, importantíssima. Com a presença dele, traz para nós o cuidado do Pai. Vamos dar um exemplo bobo, mas só para compreender. Uma criança pequenininha, sei lá, dá um estouro lá, um barulho, ela fica assustada. O que normalmente ela faz? Ela corre para o braço do pai, da mãe, sim ou não? Ou para o vô, para a avó, né? Para quem está ali adulto, responsável. Ela fica com medo, corre para o responsável, porque ela se sente segura. Ela sabe que aquele responsável, né, na cabecinha dela, ela entende: aqui eu estou segura com ele, nos braços dela, nos braços dele, né? Não é assim da mãe, do pai. O que acontece com a gente? A mesma coisa. Quando nós estamos em paz com Deus, em comunhão com Ele, estamos nos braços dele. Então nada vai tirar nosso descanso. A gente pode deitar no travesseiro, mesmo que tenha algum problema, a gente entregou nas mãos do Pai. E o Pai cuida de nós. Jesus disse isso, lembra? Vocês sendo maus, não vão dar coisas ruins aos seus filhos. Não vai dar uma pedra em vez de pão, uma cobra em vez de peixe. E ele diz: quanto mais vosso Pai Celestial vai cuidar de vocês, vai dar coisas para vocês. Amém? Então quer dizer, Ele vai cuidar de nós. Então quando a gente tem a nossa vida entregue para Ele, Ele domina sobre nós, a gente vai ter aquela certeza, aquela garantia que o nosso futuro está na mão de Deus, que os nossos dias futuros Deus está cuidando de nós. Então a gente vai descansar. Quando a gente não tem essa confiança, não tem essa paz, essa comunhão com Ele, a gente está sempre a milhão. Não consegue ter paz, não consegue ter tranquilidade, porque a gente não sabe do dia de amanhã e acha muitas das vezes que o nervosismo, que a angústia, que isso vai resolver alguma coisa que só vai piorar. Quando a gente entrega na mão de Deus, a gente descansa, a gente encontra a paz. Amém, irmãos? Então é importantíssimo nós aprendermos de Jesus. E pode se levar para todas as áreas da vida também, né? A gente focou aqui na vida espiritual, pincelou alguma coisa sobre o que Jesus ensinou, religiosamente falando, né? Que Ele deixou de lição, mas leva para tudo. O que a Bíblia ensina na vida espiritual? Oração, comunhão pessoal com o Espírito Santo, batismo. Leva para o casamento. O homem tem que honrar a mulher honrar o marido, né? Os dois têm que ser um só. Leva para o lado dos filhos, né? Cuidar, ensinar quando é pequeno e tal, né? Leva para a palavra tudo, na vida financeira, pessoa ser fiel a Deus, dizimista, ofertante, e honrar as pessoas no trabalho. Você sabe que na palavra fala que tem que se trabalhar, né? Quando você trabalha, como se fosse para Deus.
E aí a gente sabe que até cristãos muitas das vezes não trabalham, não dá o seu melhor no trabalho por causa do patrão. Diz, esse patrão até perturbado é, né? Eu não vou fazer o meu melhor para ele, mas Jesus orienta a fazer o melhor como se fosse para ele, que é dele que virá a recompensa. Amém? Então quer dizer, pense nisso, tudo que Jesus, tudo que a palavra ensina, eu vou me esforçando para aplicar, e isso trará descanso, trará a bênção de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora, antes de a gente orar, eu quero mostrar para você rapidinho aqui em Provérbios, que lá em Provérbios já se falava sobre a humildade, que é um assunto, né, de aprender de Deus, né? Vamos só pincelar aqui um pouquinho. Lá no capítulo 11 de Provérbios, no meio é Salmos, logo depois de Salmos, Provérbios. Diz aí a palavra do Senhor, vindo a soberba, que é o contrário da humildade, né? Virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Então veja só, está dizendo, quando tem soberba, vai ter afronta, vai ter guerra, vai ter pessoas se levantando, ou até mesmo o inimigo contra quem é soberbo, quem é orgulhoso. Agora ao contrário diz, quem é humilde vai ter sabedoria. Então lembra, humilde de coração, Jesus diz, né? Se a gente for humilde de coração, nós vamos alcançar o descanso. Tem gente que não descansa, que ela está sempre com afronta, com briga com as pessoas, né? Briga com o vizinho da frente, de trás, da direita, da esquerda, com todas as pessoas. O que está acontecendo? Às vezes é o orgulho dela. Ela não sabe respeitar a opinião do outro, as decisões do outro. Ela não consegue escutar sem brigar, e ela acaba, por causa do orgulho, brigando com todo mundo. Então, quando a gente é humilde, a gente age com sabedoria. Lá no capítulo 15 agora, vamos pincelar aqui rapidinho, versículo 33. Olha só o que diz aí, 15:33 de Provérbios. O temor do Senhor é instrução de sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Então aqui está falando, temor do Senhor é respeito por Deus. Vamos lembrar e vamos pensar aí, né, sobre humildade. De certa forma, humildade também é uma pessoa que respeita o outro. Sim ou não? Quantas pessoas você já viu que não escuta a opinião de ninguém, ou faz pouco caso, né, para a opinião de alguém, para o conselho de alguém, ou até do próprio Deus, né? Não, eu é que sei da minha vida. Ela é orgulhosa e não respeita. Aqui está falando de respeito ao Senhor. Temor é profundo respeito à palavra de Deus. Ah, Deus fala que é para perdoar, mas eu acho que não tem que perdoar. Opa, que respeito pela palavra. Deus fala que tem que orar, mas eu acho que eu faço do meu jeito. Então, respeitar também tem que ter humildade. E aí o que fala aí também, diante da honra vai a humildade. Todos nós queremos ser honrados por Deus. Sim ou não, irmãos? Deus nos honrar, Deus nos abençoar, né? Deus fazer na nossa vida uma obra para nos abençoar. O que está dizendo aí? Diante da honra vai a humildade. Então, diante, a honra está aqui, a humildade vai na frente. Diante da honra vai a humildade. Eu tenho que ser humilde para que a honra venha na minha vida. Primeiro eu tenho que ser humilde, respeitar Deus, honrá-lo, e aí a honra vai vir na minha vida. Amém? Diante da honra vem a humildade. Se tiver a soberba, não vai, faz ao contrário, vai vir desonra. Humildade, a honra vem. Soberba, orgulho, desonra vai vir. Vai vir
desonra para mim. Ou seja, sofrimento. Fala mais aí, ó. Vamos lá no 18 agora. Aliás, vamos no 16. Rapidinho aí, só ler alguns provérbios que complementam aí a mensagem de Jesus, né? 16, 18, diz lá, ó. Aqui é forte, hein? Fala aí. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, ó, soberba, lembra que o diabo ele foi soberbo, ele quis colocar o trono acima de Deus, o trono dele acima do de Deus, ele foi arruinado, trouxe queda para ele, né? Traz isso para nós. Uma pessoa soberba, orgulhosa, está dizendo aí, vai trazer ruína para a sua vida e vai trazer queda. Então, como a própria palavra diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Estamos de pé pela misericórdia de Deus. Vamos continuar com humildade, aprendendo com Ele e buscando melhorar. Não é porque estamos de pé que vamos deixar o orgulho entrar e achar que a gente é alguma coisa. Sem Deus não somos nada. Se eu começar a achar que eu sou alguma coisa, está dizendo aí, vai vir ruína e queda na minha vida. Amém, irmãos? Então a gente tem que vigiar para não deixar a ruína entrar. Agora no 18, diz aí, 18, 12, diz mais, ó. Olha o que fala aí sobre uma pessoa que não é humilde. Antes de ser quebrantado, entre outras palavras, quebrado, né? Eleva-se o coração do homem. Então, antes de uma pessoa ser quebrada, lembra da ruína, da queda, eleva-se o coração dela. Então, ela começa a se achar alguma coisa. Então, quando ela se acha alguma coisa, vai ser quebrada. E aí diz ali, ó, mais uma vez, diante da honra vai a humildade. A honra vem atrás da humildade. Primeiro, adiante da honra é a humildade. Humildade primeiro, honra depois. Amém? Agora, para a gente ver a gravidade da coisa e encerrar, Provérbios 29. Lembra do início da mensagem, Jesus dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humilde é aquele que aprende com Jesus, com a palavra, que se sujeita, né? Que reconhece a sua pequenez. Diz lá no 29:1, Provérbios ainda. Aqui é forte o que fala. Olha como é sério o negócio de deixar o orgulho tomar conta. Diz assim, ó: o homem que muitas vezes, ou a mulher, né, a pessoa que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz e será quebrantado de repente, sem que haja cura. Olha só, sem que haja cura. O que é cerviz? A parte aqui de trás da nuca. Sabe, aquela pessoa que endurece a cerviz, nariz empinado, endurece, não baixa a cabeça, nem para Deus, nem para ninguém. Essa pessoa que é repreendida, ela não baixa a cabeça, ela não reconhece seus erros, chega a dizer, muitas vezes repreendido. Então, muitas vezes Deus fala e ela, nariz empinado, eu é que sei, não interessa, eu que mando, vida é minha, né? Durinha ali, a cerviz dura, nariz empinado. Deus está dizendo, de repente virá, vai ser quebrada e não haverá cura. O que eu lembro disso aqui também? Espírito Santo me lembrando daquela parábola que Jesus, né? A gente falou de Jesus hoje, aprendei de mim. Você lembra daquela parábola que Jesus fala? Só vou pincelar aqui e lembrar dela, que é a parábola do fariseu e do publicano, que os dois vão orar no templo. Não sei se você recorda dessa parábola que Jesus conta.
E aí o fariseu, ele estufa o peito: oh Senhor, graças te dou que eu não sou igual a esse publicano. Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, e não sou igual a esse publicano. Ou seja, olha aí, nariz empinado: eu sou melhor do que fulano, eu sou alguma coisa, eu sou melhor que o ciclano. E aí o que o publicano estava fazendo? Batendo no peito, cabeça baixa, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. O que Jesus fala? Ele pergunta, inclusive, né? Quem é que vocês acham que saiu justificado? E aí Jesus completa dizendo: foi o publicano. Por quê? Porque o fariseu era dura cerviz, nariz empinado, se achando alguma coisa porque fazia algum ritual religioso. Então ele era tomado de soberba, de orgulho. E aqui está dizendo: quem é repreendido e continua orgulhoso, continua duro, cerviz dura, vai ser quebrantado a qualquer momento, de repente. E chega a dizer: não vai ter cura. E a gente pode levar isso, claro que a gente sabe que Deus sempre pode perdoar e ajudar, né? Sim ou não? Só que tem casos que você sabe que não tem cura. Como assim, pastor? Às vezes tem casos que a pessoa destrói a família e não consegue mais restaurar. Às vezes tem casos que o tempo passou e ela não tem como voltar atrás para resolver. Então tem situações que realmente não tem cura. Passou o tempo, destruiu uma família por causa do orgulho, ou perdeu o emprego por causa do orgulho, e acabou que não tem mais volta. Acabou, né? Por mais que ela se volte para Deus, às vezes o casamento não tem como ser restaurado, ou o trabalho não tem como voltar, o tempo não volta, passou o tempo e acabou, né? Então chega a dizer: sem que haja cura. Há situações que o orgulhoso traz para a sua vida que não vai haver cura, não vai haver como recuperar aquilo que foi perdido, como o exemplo que eu dei, o tempo, uma família. Quantos aí acontece isso, né? Eu até usei um exemplo na quarta-feira, sobre figura, né, de exemplo, que não é verídico, sobre, por exemplo, um homem, pai de família que trabalha, que hoje em dia você ouve muito nas religiões, sempre as pessoas sendo exaltadas, que Deus te ama, que Deus está contigo, que nunca Deus vai te abandonar e que tal. Claro que Deus nos abençoa, só que depende da gente. O discurso às vezes é esse, sempre esse, que Deus te abençoa, Deus te perdoa, que não precisa mudar, quase falando isso, né? E aí o que eu usei de figura de exemplo? Está lá um camarada da empresa, fazendo tudo errado, chegando atrasado, sei lá, orgulhoso, não aceitando o chefe repreender, ensinar algo. Aí ele briga na empresa, está mal no trabalho, em casa ele é orgulhoso, não consegue conversar com a esposa para se reconciliar, melhorar o casamento. Aí vamos dar um exemplo: ele é demitido da empresa, a esposa briga, eles brigam, ele vai embora de casa, não dá atenção para a família, para os filhos. Aí ele chega na igreja, aí aquela palavra de melzinho, né? Não, porque Deus está me revelando, né? Como é que é aquela palavra que fala que ainda que uma mãe ela esqueça do filho que amamenta, que é quase que impossível, né? Que a criança vai chorar querendo mamar. Aí, ainda que a mãe esqueça do filho que amamenta, Deus não vai esquecer de ti, Deus vai cuidar de você, que Deus vai te abençoar, Ele vai sempre estar contigo. Aí eu pergunto para você: o camarada sai da igreja para fazer o quê? Para continuar errado. Porque ele diz: Deus não me abandonou, quem me abandonou foi o patrão. Deus não me abandonou, quem me abandonou foi a minha mulher. Quer dizer, ele vai continuar no erro, porque não mostraram para ele que ele tem que aprender e mudar o orgulho dele, e aprender a perdoar, e aprender a agir diferente. O que ensina
ensinaram é que Deus sempre vai ser com ele, porque Jesus morreu, porque Deus é contigo, e vai embora, vai na luta e vês que Deus é contigo. Quer dizer, ele vai sair da igreja continuando no erro, continuando achando que é a esposa que está errada, que o patrão que está errado, e que ele está certo, e vai continuar pecando, porque disseram para ele que Deus sempre vai ser com ele. Você está compreendendo? Cuidado, meus irmãos, com o ensinamento que a gente vê Jesus sempre dizendo: eu te perdoo, mas vai e não peques mais. Jesus não diz: tá bom, mulher adúltera, eu te perdoo, mas pode continuar no adultério. Não, que nem o ladrão de galinha lá, né? Senhor, me perdoa pelas 10 galinhas que eu roubei, amanhã eu vou roubar outra, me perdoa já. Já me perdoa pela de amanhã também, Senhor. Quer dizer, vai continuar no erro e acha que Deus vai ser com ele, com ela. Não vai. Se mudar, Deus vai ser conosco, vai nos abençoar. A gente vai alcançar o descanso quando a gente aprender de Jesus, aprender a mudar, a melhorar o comportamento, com humildade, fazer a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Que Deus abençoe os irmãos que assistiram. Fiquem na paz.